Por que será que o Gollum não envelheceu igual o Bilbo depois que ele perdeu um anel? Antigamente não era tão diferente de um hobbit. Quem é você? Sméagol. Nós já sabemos que o anel tem o poder de mudar a vida de quem o carrega, mas também de deixar marcas profundas, mesmo depois de perdido. Tu que me chamou. Esse era o seu nome, não era? O Bilbo e o Gollum são exemplos bem claros disso, mas por que será que a idade alcançou o Bilbo tão rápido enquanto o Gollum parecia permanecer o mesmo? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Nós sabemos muito bem que um anel tem um efeito peculiar sobre os mortais que o possuem. Com Bilbo e depois com Frodo, nós conseguimos ver que eles praticamente não envelhecem enquanto estão com o anel. E no caso do Sméagol, isso provavelmente aconteceu também. Bilbo ficou com o anel por cerca de 60 anos, e dos 50 aos 111 anos, ele quase não mudou de aparência. Não envelheceu nem um dia. Mesmo assim, ele começou a sentir os efeitos. Ele era descrito nos livros como fino, esticado, como manteiga espalhada em um pão. Agora vamos imaginar isso no caso do Gollum. Ele encontrou o anel que passou a chamar de precioso por volta do seu 33º aniversário, no ano 2463 da Terceira Era. Então ele ficou com o anel impressionantes 478 anos, muito além do tempo de vida normal de um hobbit. Mas aqui vai a pergunta: depois de perder o anel para Bilbo em 2941, por que o Gollum não envelheceu visivelmente, mesmo passando quase 78 anos sem o anel? Se nós compararmos, não há muita diferença na aparência ou nos movimentos de Gollum entre as descrições dele nos livros de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. A resposta da nossa pergunta começa na maneira como cada personagem conseguiu e perdeu o anel. Como Gandalf mesmo explica para Frodo, o Bilbo começou a sua relação com o anel de forma misericordiosa, poupando a vida do Gollum. Por isso, o Gandalf acredita que o Bilbo conseguiu no fim abrir mão do anel voluntariamente, com uma ajudinha do Gandalf, é lógico. Agora o Gollum, o Sméagol matou o Déagol para poder pegar o anel à força. E o anel não foi algo que ele abandonou, foi o anel que abandonou ele. Entenderam a diferença? O Bilbo, mesmo depois de perder o anel, conseguiu seguir a sua vida, até que bem feliz lá em Valfenda. Já o Gollum nunca deixou de ser dominado por ele, mesmo sem tê-lo mais. E vale lembrar que algumas ideias vêm das mudanças feitas nos filmes. Um exemplo é a exclusão do intervalo de 17 anos entre o Bilbo entregar o anel e o Frodo encontrá-lo lá em Valfenda. Essa parte é importante porque é nesse período que nós vemos o Frodo também bem conservado para um hobbit do condado, o que é mais um efeito do anel. Nos filmes, o intervalo entre o Bilbo entregar o anel e os eventos seguintes é encurtado para parecer que se passaram apenas semanas ou meses. E nesse caso, faria sentido que o Bilbo, depois de 17 anos sem o anel, parecesse um hobbit de 67 anos. Só que quando a gente lê os livros, não existe nenhuma indicação de que o Bilbo tenha envelhecido tanto nesse período desde que ele deixou o condado. E curiosamente, o Frodo encontra o Bilbo em Valfenda, no Salão do Fogo, durante o Conselho de Elrond. E depois o Bilbo ainda presenteia o Frodo com a ferroada e a camisa de Mithril. E em nenhum desses momentos, o Frodo ou o narrador mencionam que o Bilbo parecia mais velho. E se ele tivesse mudado visivelmente, o Frodo certamente notaria. O Bilbo, que já tinha 128 anos, até comenta que gostaria de voltar para o condado, mas diz que não foi permitido. Ele fala:
Eu até pensei várias vezes em voltar para a Vila dos Hobbits, mas estou ficando velho e eles não me deixaram. Gandalf e Elrond, quero dizer. Eles acham que o inimigo está me procurando por toda parte e faria picadinho de mim se me pegasse sozinho na natureza. Então, mesmo que o Bilbo admita que está envelhecendo, ele deixa bem claro que não foi por essa razão que ele não voltou para o condado. A decisão foi de Gandalf e de Elrond. Do mesmo jeito que o Gollum, o Bilbo parecia ainda estar sentindo os efeitos do anel, mesmo depois de entregá-lo. Ele podia estar envelhecendo bem devagar, se é que estava envelhecendo, né? No caso do Gollum, ele fica com o anel por muito mais tempo, e isso pode explicar porque ele demoraria mais para envelhecer ou para morrer. Outra teoria é que um anel continua afetando quem o possui por um longo período, mesmo depois de perdido. Isso também pode ser observado nos efeitos dos 9. Os Nazgûl, que receberam os anéis de Sauron, tiveram as suas vidas estendidas ao ponto de se tornarem espectros. E mesmo depois de perderem os anéis, eles continuaram escravizados por eles, como Gandalf mesmo diz. E nos Contos Inacabados, nós vemos que os Nazgûl ficaram completamente dominados pelos anéis, que estavam nas mãos de Sauron. Mesmo sem os seus anéis, o poder continuava sobre eles. Isso mostra que o mesmo poderia acontecer com o Um Anel. Mas o domínio do anel acabou. Em 25 de março de 3019, o anel foi destruído e o seu poder chegou ao fim. Quando a guerra termina e o Frodo está em Gondor, ele comenta que quer ir até a Valfenda ver o Bilbo, sentindo falta dele, já que o Bilbo não foi até Minas Tirith. E a Arwen então diz: "Você sabe o poder daquela coisa que agora foi destruída, e tudo o que foi feito por esse poder está agora desaparecendo. Mas seu parente possuía essa coisa por muito mais tempo do que você. Ele está velho agora para um hobbit e espera por você, pois não fará mais nenhuma longa jornada, exceto uma." Assim, embora o Bilbo não tenha envelhecido imediatamente ao entregar o anel, como nós vemos nos filmes, a idade começou a alcançá-lo depois que o anel foi destruído. E quando os hobbits e o Gandalf chegam a Valfenda, um dia antes do aniversário do Frodo e do Bilbo, eles percebem o quanto Bilbo mudou em menos de um ano desde a última vez que o viram. Antes de comerem, se lavarem ou até mesmo tirarem as suas capas, os hobbits correram para procurar o Bilbo, e eles o encontraram sozinho em seu pequeno quarto, cercado por papéis, canetas e lápis. Ele estava sentado em uma cadeira perto da lareira acesa. Parecia muito velho, mas ao mesmo tempo tranquilo e quase sonolento. Esse é o momento em que os hobbits percebem que o Bilbo está envelhecido, menos de 9 meses depois da última vez que o viram e não durante o intervalo de 17 anos. No dia seguinte, durante a celebração do aniversário de Bilbo lá em Valfenda, eles notaram que ele frequentemente cochichava enquanto contava as histórias das suas aventuras. Naquele período, Bilbo passava a maior parte do tempo no quarto, saindo apenas para as refeições. Frodo encontraria o Bilbo novamente 2 anos depois, nos Portos Cinzentos. O Bilbo estava montado em um pequeno pônei cinza, parecendo cochilar. De repente ele acordou, abriu os olhos e disse: "Olá, Frodo. Bem, hoje eu passei o velho Tuque, está resolvido. Acho que agora estou pronto para partir em mais uma jornada." Bilbo e Frodo, agora livres do peso do Um Anel, passariam os seus últimos dias mortais no reino abençoado dos elfos.
Já o Gollum teve um destino muito diferente. Ele morreu junto com seu precioso, mas se tivesse sobrevivido, provavelmente ele não teria durado muito. A idade alcançou o Bilbo rapidamente, mas ele ainda viveu o suficiente para ultrapassar a idade do velho Tuque, o hobbit mais velho registrado até então. No caso do Gollum, que já tinha ultrapassado em muito tempo o tempo de vida de qualquer hobbit comum, a sua jornada teria sido bem curta sem o anel. No fim, todos os portadores do anel se livraram do seu domínio, seja perecendo ao lado dele, como o Gollum, ou navegando para muito além dos limites do mundo mortal, como o Bilbo e o Frodo. Eu acho que estou pronto para mais uma aventura. Nós devia torcer o pescocinho dele. Você já parou para pensar por que Sauron não conseguia sentir quando Bilbo usava o anel, mas ao mesmo tempo, quando Frodo colocava, parecia que todo o poder de Mordor se voltava imediatamente contra ele? Isso é algo que deixa muita gente confusa, especialmente quando lembramos que Sauron e Bilbo já estiveram no mesmo lugar, na Floresta das Trevas. Então, como é que ele nunca percebeu a presença do anel quando Bilbo usava ele? Ou será que Sauron realmente sabia da presença de Bilbo, mas não conseguia reconhecer a ameaça? Primeiro, vamos lembrar de como tudo começa. Em A Sociedade do Anel, Gandalf pede para Frodo para não usar de jeito nenhum um anel. Nunca o use. E Frodo consegue evitar usar ele na maior parte do tempo. Mas quando ele acidentalmente coloca o anel na estalagem do pônei saltitante, no filme ouvimos Sauron dizer com uma voz rouca: "Eu vejo você." O olho de Sauron aparece, focando diretamente em Frodo, e os Nazgûl mudam de direção, aparentemente atraídos por Frodo, que está usando o anel. Eu vejo você. Isso dá a impressão de que usar o anel é como acender um sinal para Sauron, tipo, eu tô aqui, venha me pegar. Então, por que Sauron não conseguia perceber quando Bilbo usava o anel? Até porque Bilbo usou o anel centenas de vezes, desde as Montanhas Sombrias até a Floresta das Trevas, que fica muito perto da fortaleza de Dol Guldur, onde Sauron estava escondido. A primeira coisa que precisamos fazer é separar os filmes dos livros. No filme, existe esse lance do Sauron dizendo "eu vejo você" e os Nazgûl sentindo Frodo, mas nos livros não é bem assim que acontece. No livro, quando Frodo coloca o anel pela primeira vez, não existe uma grande revelação do olho de Sauron ou uma voz ameaçadora. Os Cavaleiros Negros estavam sim procurando Frodo e os outros hobbits, e estavam rastreando eles até a estalagem do pônei saltitante. Só que eles faziam isso de duas formas. Primeiro, através de espiões, como Bil Samambaia, que era um informante. E segundo, usando uma sensação geral de saber onde o anel poderia estar. Então, quando Frodo desapareceu, as pessoas ao redor notaram isso. Você viu isso? Ele sumiu. E essa mudança foi detectada pelos Nazgûl, que então conseguiram localizar o grupo. Agora, voltando ao Bilbo, ele usa o anel várias vezes na história de O Hobbit, sob as Montanhas Sombrias para escapar do Gollum e dos orcs, na Floresta das Trevas para se esconder dos elfos e das aranhas gigantes, e até mesmo em Erebor para se esgueirar pelo dragão Smaug. E mais tarde, quando ele volta para o condado, o Bilbo usou o anel várias vezes, incluindo para fazer coisas bobas como fugir dos sacolas bolseiros e sumir na sua festa de aniversário de 111 anos.
Ele deve ter usado o anel uma dúzia de vezes ou mais, provavelmente muito mais, e mesmo assim, Sauron não sabia. Seu grande avanço em rastrear o anel foi capturar o Gollum, sem de fato ele conseguir sentir, mesmo que vagamente, que alguém estava usando o anel. Agora, eu sei que vocês ficaram curiosos sobre quando Bilbo usou o anel na mesma floresta que Sauron estava. E mesmo tão perto um do outro, Sauron não sentiu absolutamente nada. Vamos falar um pouco sobre isso. Naquela época, Sauron estava sendo atacado pelo Conselho Branco, então provavelmente ele tinha outras coisas em mente, mesmo que ele estivesse procurando um anel. Mas esse não é o ponto. O ponto é que simplesmente colocar um anel no dedo não atrai imediatamente o olhar de Sauron. Parece um pouco confuso, até porque existe um momento nos livros em que Frodo literalmente atrai a atenção de Sauron enquanto ele usa o anel. Esse momento é quando Boromir fica tentado pelo anel e tenta tirá-lo de Frodo. Entregue meu anel! Dê-me o anel! Não! Dê-me o anel! Frodo coloca o anel e desaparece. O lugar para onde ele corre é Amon-Hen, que é uma antiga ruína do auge da Era Gondoriana, com uma cadeira no cume da colina, o assento de Ver. Essa é uma cadeira mágica que permite que a pessoa que está sentada nela veja longe. Então, Frodo se senta e lança seus olhos sobre a Terra-média, vendo coisas acontecendo por toda parte. Mas então, ele olha para Mordor. Mas ele ainda está usando o anel. Então, de repente, ele sente o olho. Havia um olho na Torre Negra que não dormia, e naquele momento, Frodo sabia que o olho tinha percebido a presença dele. Ele sentiu que o olho estava procurando por ele, e ele sentiu que muito em breve o encontraria. Frodo sentiu o olhar de Sauron quase o pregando onde ele estava. Então, Frodo quase imediatamente sente uma intervenção. Era Gandalf que aparece mentalmente para dizer a Frodo para ele tirar o anel do dedo, e foi isso que ele fez. Depois desse ocorrido, Frodo decide que já chega. O anel tinha que ser destruído, então ele vai até os barcos que poderiam levar ele através do rio Anduin em direção a leste. Essa foi, na verdade, a quarta vez que Frodo colocou o anel. Então, por que Sauron sentiu ele dessa vez, sendo que não tinha acontecido nada das outras 3 vezes que ele colocou o artefato no dedo? A resposta é porque Amon-Hen é um lugar mágico. Quando Frodo olha para a Torre Negra de lá, é como se ele fosse projetado para lá ou tivesse aberto um link no espaço. O sistema mágico de Tolkien é meio vago, então nós não sabemos exatamente todos os detalhes. Mas fica claro que foi a combinação de usar o anel no topo de Amon-Hen e olhar para Mordor que fez esse contato direto com Sauron. Existe outra vez que Sauron percebe que Frodo colocou o anel, e é nas fendas da Montanha da Perdição. Nos livros, quando Frodo colocou o anel e reivindicou ele para si mesmo, dizendo que o anel agora era dele, até mesmo em Mordor, o próprio coração do reino de Sauron, o poder em Barad-dûr foi abalado e a torre tremeu das fundações até o topo. O anel é meu. E seu olho, perfurando todas as sombras, olhou através do plano para a porta que ele havia feito. Então, por que Sauron percebeu Frodo exatamente naquela hora e não antes? Bom, isso é porque Frodo estava em seu reino.
Por exemplo, quando Sam pega o anel e fica pensando se deve continuar a jornada ou não, ele pensa: ele me veria e me intimidaria antes que eu pudesse gritar. Ele me veria rapidamente se eu colocasse o anel agora que eu estou em Mordor. O Sam parecia saber instintivamente que colocar o anel no próprio reino de Sauron seria diferente de usar ele em qualquer outro lugar. Colocar o anel não é como acender um farol, a menos que você esteja no quintal de Sauron ou em um lugar mágico de visão. Gollum poderia ter colocado o anel provavelmente centenas de vezes sobre as Montanhas Sombrias sem que Sauron soubesse. E Bilbo também poderia fazer isso durante a sua aventura e quando voltou para casa. O anel os afetava 100%, mas não criava um sinal para Sauron. Meu, sim. Então, concluindo, por que Sauron não sentia Bilbo quando ele usava o anel? Porque não é assim que o anel funciona. E sim, aqueles ligados a ele sentem uma atração geral em sua direção. Se o anel fosse usado nas terras de Sauron ou em lugares como Amon-Rhin ou por meio de objetos mágicos, Sauron o veria imediatamente. Mas no geral, não. Até porque a principal trama de O Senhor dos Anéis é que Sauron não sabe que Frodo e Sam estão entrando em Mordor em posse do seu anel. Ele pensa que o Aragorn que tem o anel, e foi esse erro que foi fatal para ele. Se ele conseguisse ver que o anel estava com Frodo todo esse tempo, a história de O Senhor dos Anéis não teria acontecido. Conseguimos, Sr. Frodo. Chegamos em Mordor. Então, ele não conseguia ver Gollum usar o anel, não conseguia ver Bilbo usar o anel, nem mesmo quando ele estava na Floresta das Trevas, e não conseguia ver Frodo usar o anel também. Ele só viu Frodo usar o anel ou porque ele estava no topo de um lugar mágico ou porque ele estava em sua casa, no cume da Montanha da Perdição. É ele. O olho. Mas e você? Você sabia que Sauron não conseguia realmente sentir Frodo quando ele usava o anel? Ou você achava que ele sempre sabia onde Frodo estava escondido? Me conte aqui nos comentários. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje e, por favor, ajude o meu canal a crescer e se inscreva e deixe o seu like para mais conteúdo como esse. Até mais! Suponho que deve ter pensado que foi muito esperto. Foi só uma brincadeira.